Bom dia, gente. Vamos fazer um comentário, né, sobre as atividades que vai estar essa semana no Classroom, para que a gente possa compreender melhor como vai ser aquela atividade, né? Então, vamos ver. Sociologia. Os sociólogos Emily Durkheim, Max Weber, Karl Marx, já naquele início, eles já estavam preocupados como eles iriam interagir, né, contribuir com a sociedade no início do capitalismo, né, quando termina o período da Idade Média e inicia o capitalismo. E esses sociólogos, eles interferiram de uma maneira muito positiva. Uns você pode concordar e outros discordar, mas eles refletiam sobre como eles iriam contribuir com por exemplo, as famílias, né, que estavam iniciando nas empresas e como isso iria acontecer numa passagem de um período para outro, que foi um momento muito difícil. Então, a gente vai ver o seguinte, os três sociólogos, eles comentaram, vamos falar mais sobre o Emily Durkheim aqui, que falou na coesão, a coesão social. A coesão social, o que significa quando ele fala? Ele fala que a coesão é, é o bom pensamento positivo criado que uma pessoa pode imaginar para uma sociedade. O que é que se pode pensar numa sociedade? Uma coisa coesiva, uma coisa combinada que seja no sentido positivo, né, para a sociedade. Então, ele comentou que, durante esse período, como eles iriam contribuir, né, com todos os problemas que a família iria ter junto com as empresas que iriam iniciar nesse período. Então, nesse período iniciou o Taylorismo e o Fordismo. É a atividade que está aí no Classroom, o que eu vou pedir para vocês fazerem. Então, eu vou dar uma olhada aqui no livro de vocês, nessa página 156. Eu sei que vocês não estão com o livro, mas se alguém levou o livro para casa para fazer alguma atividade e não sabia do que nós íamos passar agora e está com o livro, pode dar uma olhada depois, né? E ver que vai ser nessa página 156 sobre o Taylorismo e o Fordismo. Então, a gente vai ler o quê? Tem 4 páginas aí, mas essas páginas têm imagens, viu? Então, nem todas as páginas estão cheias de coisas para ler. Metade é de imagem, então não se preocupem com isso. Mas a gente tem que ler esse texto porque é importante ler ele. Então, tem partes aqui que vai falar assuntos tipo desigualdade, né? Que é a desigualdade do trabalhador, né? Karl Marx que falou muito sobre isso. Vamos falar a produção de mercadorias, né? O trabalhador que dentro daquele período passava por momentos difíceis com a mais-valia, porque a empresa ela fazia o quê? A empresa ela pegava a mais-valia, que era o trabalhador que trabalhava demais e que uma parte do valor dele é para a empresa. A empresa não dá 100% do trabalho do trabalhador. É uma parte que fica para a empresa. Então, isso é a mais-valia. Uma palavra que você vai ver muito nesse texto é a palavra capitalismo, né, que a gente já falou desde o início da Idade Média até o início do capitalismo, que tem uma transformação produtiva, né, na convivência, na sociedade, nessa passagem, e que
Vai haver nesse livro também uma parte que fala sobre a reestruturação produtiva. Essa reestruturação produtiva é quando as empresas começam para enriquecer cada vez mais financeiramente, criar o taylorismo e o fordismo. E o que fazer para reestruturar, para levantar, né, a economia? Nesse caso, a reestruturação, como melhorar, levantar a produtividade nas empresas. Outra coisa que vocês vão comentar, vocês podem comentar através do Zap, né, entre vocês, também tem a revolução passiva. Essa revolução passiva, ela está se referindo aos trabalhadores que sabiam que a mudança iria acontecer, né, com a mais-valia, a mudança quando chegou as máquinas nas empresas, que tudo aquilo estava modificando a vida deles, o dia a dia deles, e que essa revolução passiva está falando no comportamento do trabalhador, que era passiva, né? Eles não tinham o que fazer na realidade. Outra coisa que vocês vão ver nesse texto, que vocês vão precisar ler, eu vou ler aqui para você, diz assim: no final do século XIX e começou no século XX, com a utilização de formas de gerência taylorista e de produção fordista, esses dois tipos de carros que foram construídos, eles criaram a sua forma de gerenciar o trabalhador. Então, vai falar o seguinte: aumentou a produtividade, a quantidade de mercadorias produziu em uma quantidade muito alta e, por outro lado, a entrada das máquinas fizeram com que os trabalhadores perdessem a sua maneira de fazer a coisa. Por exemplo, eles precisavam determinar o ritmo deles, que tinham mudado. Você sabe que uma maneira de trabalho sem as máquinas tinha um ritmo, e com as máquinas já seria outro ritmo. Então, essa mudança do trabalho fez com que o trabalhador tivesse momentos de dificuldades. Outra coisa que você vai ver muito na leitura de vocês é quando fala num trabalhador que perdeu o controle desse ritmo na produção, né? Muitas vezes não sabiam acompanhar. Então, o ritmo da produção que passou a ser ditado pela máquina e não pelo ser humano, né? E muitas vezes o trabalhador, eles não estavam preparados para usar aquelas máquinas, né? Vamos ver. O trabalhador perde o controle sobre o seu trabalho, né? Se antes ele tinha o seu controle pessoal para o trabalho, com as máquinas, isso já prejudica bastante o próprio trabalhador. Então, vamos falar sobre a introdução das máquinas ou novas tecnologias, que também a gente vai citar, porque as máquinas é tecnologia, o capitalismo, né, que estava iniciando, e consegue que o trabalhador produza mais e ainda tenha seu salário reduzido com a mais-valia, certo? Então, gente, leiam esse texto, é importante, o assunto é esse, e vai ser sobre o taylorismo e o fordismo. Caprichem lá no texto, tá? E caprichem nas atividades, tá bom? Cheiro, abraço para vocês. A gente conversa de novo na próxima aula, tá bom?